Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai. Estamos juntos para compartilhar o Evangelho. Seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe grandemente. Nesta quarta-feira, estamos de volta no horário normal, amém? Glória a Deus. Vai me falando aí de qual cidade você está assistindo e participando, enquanto eu vou fixar aqui o nosso... Hoje é o... Ok, deu uma pausinha aqui, voltou. Glória a Deus, bom dia Neuza, Alexandre, estava aguardando, bom dia Felipe, aleluia, bom dia Renata, Andrade, graça e paz, Luciane, Reinaldo de Cuiabá, bom dia, Ademar de Goiânia, Karine, bom dia Neto Espíndola de Santa Helena de Goiás, a Josi de Goiânia, bom dia Tarcísia de Santo André, bom dia irmãos aqui do Bueno, Campo Limpo, Paulista, Daniel de Santo André, bom dia, pessoal de Aparecida de Goiânia, Tobias de Limeira, muito bom dia, Miguel do Iguaçu, Paraná, glória a Deus, bom dia Neide de Rio Verde, Deus abençoe, gente. Deusa de Franca, bom dia, aleluia. A irmã estava lá em Mauá na conferência, né? Bom dia Lívia, lá do Japão, uau, realmente do outro lado do mundo. Bom dia Renata de Capão da Canoa, o Everton de Cuiabá, muitos irmãos, né, entrando aí, que bênção. Também estava com saudade dos irmãos, já tem 5 dias que a gente não se encontra, né? Feriado aí do Carnaval, eu estive viajando, pregando em vários lugares, em Cuiabá, São Paulo, Goiânia. Foi realmente um fim de semana maravilhoso, intenso, e então não deu para a gente se encontrar, né? Semana passada nós tivemos que fazer também num outro horário, mas agora estamos de volta, normalizados aqui. Que bom que você está aqui com a gente. E vamos convidar todo mundo, né? Queria lembrar você de chamar os irmãos para estarem com a gente. Vamos já fazer aqui a nossa primeira ação do dia. Se você puder, já clica no aviãozinho aí e marca para mim 50 amigos. O Instagram permite que você marque 50 pessoas. Então você já clica no aviãozinho aí, marca 50 amigos, dá um like para a gente convidar todos os irmãos para participar conosco dessa live. Ainda que talvez hoje ainda, quarta-feira aí de manhã, ainda tem muita gente folga, né? Descansando um pouco mais. Amém. Glória a Deus, o descanso é de Deus, é maravilhoso, não é? Como foi seu feriado? Espero que você tenha descansado no Senhor. E hoje a gente está de volta, então, para fazer mais um devocional na presença do Pai. Se você não nos segue, aproveita aí, já clica aí embaixo aí, seguir, e vem andar conosco, tá bom? Também quero dizer para você que do lado do seu aviãozinho aí tem um selinho. Todos os irmãos que estão doando esses selos, eles são importantes, eles me ajudam, porque eu não uso eles para mim, mas eu uso para divulgar o Evangelho, divulgar a live. Então é muito bem-vindo também. E se você não tem o seu devocional, você pode adquirir ele no link da bio, se você desejar, no final. Amém? Muitos irmãos têm dado de presente. Eu acho isso muito precioso, porque eu acho que é uma oportunidade da gente colocar o Evangelho dentro da casa das pessoas, né? Uma pessoa, você dá às vezes uma roupa, um sapato, é muito bom, mas não tem muito efeito na vida dela. Mas um devocional que você dá de presente vai ficar o ano inteiro lá. Ele vai lembrar de você cada palavra que ele ouvir, que ele receber. E muitas pessoas também vão poder realmente receber do Evangelho. Também, se você trabalha numa empresa aí, ou numa clínica, você pode dar um de presente para o seu patrão, ou para colocar lá na recepção. As pessoas vão ler o Evangelho. Eu acho que é uma maneira preciosa, é uma leitura só, uma página que pode tocar o coração de alguém. Põe isso no seu coração, amém? Glória a Deus, muito bom. Eu estive, muito obrigado, alguns irmãos aí já estão doando, né?
Eu estive nesses dias ministrando a palavra de Deus em vários lugares e foi tão poderoso e tão precioso ver o que Deus faz, os testemunhos que a gente tem recebido, né, do devocional, por onde a gente anda, e visto como Deus realmente tem liberado favor no coração das pessoas. Eu estive conversando com uma pessoa que está fazendo devocional. Ele estava me testemunhando que agora no começo do ano ele passou por uma luta muito grande, pessoal, e ficou muito deprimido. E ele falou: pastor, eu fiquei trancado no quarto uma semana, não conseguia sair, meu coração estava frio, né? E eu não conseguia sentir Deus, não conseguia tocar no Senhor, não tinha fé. Mas eu decidi que eu ia ficar meditando na palavra enquanto isso. E ele contando o testemunho que ele ficava lendo aqui o devocional, e que ele ouviu. Grande abraço, querido Paulo Sarmento, meu amado, para você e para a Joana, sempre meus apoiadores aí, incansáveis. E ele conta que ele ficou ouvindo, e às vezes ele colocava a live, ouvia 2, 3, 4 vezes por dia, e lendo o livro, e ouvindo a live, meditando. E ele fala que depois de 7 dias ali, trancado, ouvindo, ele falou que ele sentiu de repente um bálsamo. Não foi bem uma unção, ele falou, foi um bálsamo, como um remédio, né, na alma, e que arrancou do coração dele aquele peso, aquele fardo terrível, aquela angústia, e ele foi completamente curado. Outra pessoa me mandou também um testemunho, contando como ela acordava cansada, acordava angustiada, preocupada, mas à medida que ela está aqui conosco, que está ouvindo, não é? Ouvindo o Evangelho todos os dias, como ela tem sido renovada, e hoje ela já não acorda mais assim, está em paz, voltou a dormir. Eu falo isso para você porque hoje é um dia, o tema da nossa live hoje é que o tema é verdadeiramente livre. Você pode escrever aí para mim? Todo mundo escrevendo o tema da live, verdadeiramente livre. Todo mundo escreve aí, verdadeiramente livre. Se você pode, já dá um like aí, clica no aviãozinho, marca 50 amigos para divulgar essa live e escreve o título para mim. Eu sou, vamos colocar um eu aqui, eu sou verdadeiramente livre. Vamos pôr assim, acho que é melhor a gente já começar profetizando. Escreve aí, todo mundo escrevendo, eu sou verdadeiramente livre. Eu sou verdadeiramente livre. Eu fico pensando, então é por isso que eu estou compartilhando esses testemunhos com você, de pessoas que têm sido verdadeiramente livres aqui, meditando conosco no Evangelho a cada manhã. Lembrando que a gente está aqui junto, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Né? Não estivemos desses dias por conta das viagens, dos feriados, mas agora estamos de volta, segunda a sexta, às 8 da manhã. Assim que eu terminar, lembra de mandar o link nos grupos de WhatsApp para a gente realmente divulgar. Então, assim, eu fico olhando, né? A gente fala, pastor, como que é essa questão da liberdade? Porque agora mesmo teve aí o carnaval, né? E é muito bafafá em cima dessa época. Meu Deus do céu, é crente que vai para o carnaval, pode ou não pode, a igreja deve ir para lá para evangelizar, ou deve ir para o retiro, e há tantas coisas que as pessoas falam, mas o fato é que você não deve ficar preocupado com nada, porque essa festa ela é só um retrato do que o mundo vive, uma escravidão completa, né? Triste ver pessoas completamente vazias, né? Tomadas de embriaguez e promiscuidade, drogas, brigas. É realmente uma coisa horrorosa. Ela é um retrato da vida no mundo. Obrigado, Rosa, pelo selinho aí. Obrigado a todos os irmãos que estão doando um selo. Esse selinho é importante para mim, porque com ele eu posso patrocinar o Evangelho aqui, a live, e divulgar, tá bom? A gente está para começar já a fazer isso. Então eu fico vendo, eu não condeno, eu não tenho espírito de condenação, eu não sou juiz,
Eu não estou aqui para condenar as pessoas, dizer que elas estão... e piorar a situação delas, né? Eu percebo irmãos com um espírito ruim. Ele olha para essas coisas e fala: esse povo vai tudo para o inferno. De fato, provavelmente estão indo, mas não me alegro com isso, não tenho esse coração, e esse não deveria ser o seu coração. Nós precisamos ter compaixão, misericórdia e orar para que Deus alcance essas pessoas, porque elas estão lá porque estão vazias, né? Estão realmente vazias. Obrigado, Neto. Você sabe, elas são como aquela mulher que foi assaltada e o assaltante disse para ela: a bolsa ou a vida? E aquela mulher olhou para o assaltante e disse para ele: pode escolher, as duas estão vazias. Essa é a realidade das pessoas que estão, infelizmente, às vezes se afogando lá fora. Por quê? Porque estão vazias, estão tentando preencher o vazio existencial com alguma coisa, não é? Estão tentando realmente encontrar razão. Eu vivi o mundo, eu vivi lá fora, sou capaz de compreender a necessidade de se preencher, né? Mas não sabem realmente, não conhecem que em algum momento vão descobrir que nada preenche. Vão beber, encher a cara, não vai preencher. Depois o que sobra é uma ressaca. As drogas momentaneamente vão trazer um prazer e logo depois um vazio enorme, e tantas outras coisas. Mas você sabe, não é só isso. Tem pessoas que não vão para esses lugares, mas elas vão atolar sua vida no trabalho, vão trabalhar dia e noite, 12, 13, 14, 15 horas, e também não vão preencher. Outros vão tentar no esporte, outros na literatura. A busca do homem, ele é uma busca por preenchimento existencial, que na verdade é uma busca por libertação. Então as pessoas, elas dizem: vocês crentes, né, vocês não são livres, vocês não podem fazer o que quiserem. Não é verdade isso. Na verdade, nós somos o povo verdadeiramente livre, ou deveríamos ser, né? Deveríamos ser, porque não estamos mais debaixo da lei. O que é liberdade, gente? Liberdade é poder escolher. O mundo não tem liberdade, o mundo não pode escolher. O mundo é obrigado a tentar preencher um momento da sua vida, seu vazio, com o pecado. Se ele não fizer isso, se ele não procurar essas coisas, a angústia aumenta muito. Mas nós não, nós somos livres, porque, de fato, não deveríamos. Mas se quiséssemos, poderíamos ir para o carnaval, para qualquer lugar. Não nos convém, não cabe a nós, não é o nosso lugar, não é o nosso espírito, não é o nosso ambiente. Então, para quê, não é? Mas, no entanto, também somos livres para não ir, porque não precisamos. Você percebe que isso é liberdade? Nós podemos escolher porque nós temos lucidez, nós temos graça de Deus. Podemos ir ou não ir e escolhemos o melhor. Eu estava lendo sobre uma pessoa preciosa que abandonou a fé, e a resposta dela, ou pelo menos decidiu se afundar nas coisas lá fora também, com o discurso de que agora queria ser livre, queria ter a sua própria identidade, não queria mais os clichês sobre ela. Mas será que isso é liberdade? Porque quando você vai, a Bíblia fala que você se torna servo daquele a quem te domina. Quando o diabo domina, quando o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Então quando você vai para o mundo, o maligno vai dominar a sua vida. Mas quando você vem para Cristo, você é livre. Vamos ler um texto da palavra de Deus? A Bíblia diz assim, em João capítulo 8, texto muito conhecido, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E o verso 36, um pouquinho para frente, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é a verdade que liberta? O Filho. A Bíblia está dizendo: se o Filho te libertar, vocês serão livres. E a mesma Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, então se eu vou ser liberto, é porque eu estava escravo. O homem é escravo de si mesmo, é escravo da opinião alheia, é escravo do ego, é escravo porque vive uma vida pesada, com medo. Agora, quando a Bíblia usa a expressão ser liberto, ela está falando justamente dessa escravidão. E quem é o escravo? O escravo é aquele que não tem ninguém por ele. É aquele que está dominado, não pode dominar sobre coisa alguma. O espírito do escravo é o mesmo espírito do órfão, porque tanto o escravo quanto o órfão, eles não têm pai. Eles não têm ninguém por eles. Quem não tem pai é uma pessoa insegura, porque não tem proteção. Uma criança sem pai é uma criança insegura. Ela não tem suprimento. Ela não tem ninguém por ela. Ela não tem direção. Ela não tem herança, logo ela está em desvantagem. Uma criança sem pai se sente com medo, angustiada. Esse é o espírito do escravo, esse é o espírito do órfão que o Senhor quer libertar. Se você vai para o Senhor, você realmente se liberta. Agora, muitos crentes, ainda que nascidos de novo, estão ainda vivendo debaixo dessa prisão, porque a Bíblia também ela nos mostra que a lei nos escraviza. E é por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Deixa eu pegar esse versículo aqui, ó. A Bíblia fala isso. Romanos capítulo 10, verso 4. A Bíblia diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo. Agora, por que o fim da lei? Sim, aqui pode significar todas as coisas. O fim no sentido de objetivo. O objetivo da lei é te levar para Cristo, porque quando você tenta cumprir a lei, descobre que não é capaz, então você clama. Mas também ele é o cumprimento da lei. Ele é a finalização da lei. E a lei era uma antiga aliança que nos escravizava também. Nos impedia de viver a liberdade em Cristo. Não é? Porque eu tinha que cumprir um monte de condições para poder ser abençoado, mas ao mesmo tempo eu não era capaz de cumprir as condições. Então eu estava preso. Mas quando você chega em Cristo, você é liberto de todo o peso, de toda angústia, de toda escravidão. Aquela condição que você tinha acaba completamente, não é? E isso é algo muito poderoso, porque o apóstolo Paulo, deixa eu pegar um outro versículo para você, ele faz uma declaração muito forte, não é? No Evangelho, nos dizendo isso, da nossa liberdade. A Bíblia fala que tudo, ele faz uma declaração muito poderosa, ele fala: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, nem tudo te convém, tudo te é lícito, mas você não vai se deixar dominar por nenhuma delas. Você percebe como a palavra de Deus coloca as coisas de uma maneira incrível, mas é uma expressão muito forte, né? Eu tenho um livro com esse título, quero recomendá-lo, para mim um dos meus livros preferidos. Você pode adquirir no mesmo site, que você clica aí no link da bio. No link da bio você pode adquirir tanto o devocional, tá bom? Como quando ele vai abrir o site lá, você encontra todos esses livros também. E esse livro, Tudo Me é Lícito, é essa declaração do apóstolo Paulo. Deixa eu ver se eu não...
E ele faz essa declaração tão assustadora para muitos crentes. Como assim, Paulo? Eu posso qualquer coisa? Sim, porque agora você está livre. Mas você está livre para fazer escolhas coerentes. Claro, não é porque eu estou livre que eu vou lá para a lama. Eu não sou porco mais. O meu espírito é de ovelha. Eu não quero viver lá mais. Não é? Então, mas no entanto, nada me impede. Eu vivo uma verdadeira liberdade. Você precisa entender que a lei é uma escravidão, porque a lei é um sistema de pode e não pode, certo e errado. Então, você vê hoje irmãos vivendo numa escravidão o tempo todo, porque ele fica o tempo todo buscando ali uma vida conduzida de pode, não pode. Aqui, ó, achei para você, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, olha o que ele diz, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Porque, justamente porque eu sou livre. Eu sou livre para saber a hora de parar. Eu sou livre para escolher aquilo que é melhor, aquilo que é de Deus, não é? Então veja, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que o Senhor nos traz, claro, não é para libertinagem, mas eu não me preocupo com isso, porque quando você tem o Espírito de Cristo, você vai querer as coisas de Cristo. Lembra que eu falei outro dia das 4 cláusulas da aliança, da nova aliança? A primeira cláusula da nova aliança é que ele iria escrever na nossa mente, no nosso coração, a sua vontade. Agora, quando você tem um coração novo, você tem a vontade de Deus no seu coração. O seu coração é um só com Ele. Você tem o mesmo coração do Senhor. Você vai querer as coisas de Deus. Você vai ser atraído às coisas de Deus. Então, o religioso, ele ouve eu falando desse versículo aqui, ele se assusta, porque é uma declaração assustadora mesmo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, você pode qualquer coisa, você está livre. Agora, faça escolhas condizentes com a sua nova vida. Não é porque eu sou livre que agora eu vou querer ir para a escravidão do pecado outra vez. Não, não quero. Estou livre. Quem está livre das drogas, viveu um inferno, ele não quer voltar para lá. Quem está livre da prisão, não faz sentido livremente querer voltar para a cadeia. É ou não é, gente? Você pode escrever mais uma vez? Eu sou livre em Cristo. Ou não, vamos escrever assim, ó: Cristo é a minha liberdade. Cristo é a minha liberdade. Você tem que entender que não há liberdade genuína fora de Cristo. Não há. Você fala, mas o homem não é obrigado a servir a Deus. Sim, claro que não. Claro que não. Nenhum homem é obrigado. Deus não obriga ninguém a isso. No entanto, quando você não está em Cristo, você acha que está livre, mas não está. Você está debaixo da escravidão do diabo. Por mais que você pode dizer, nem acredita em demônio. Você pode não acreditar, mas não muda nada. Eles estão te escravizando do mesmo jeito. Mas quando você chega em Cristo, a Bíblia fala que verdadeiramente você é livre. Porque o Senhor quebra as cadeias do pecado, mas Ele também te liberta não só do pecado, do diabo e do mundo. Ele te liberta de si, do ego, e Ele te liberta da lei, da obrigação que você tinha debaixo da lei para poder ser abençoado, porque Ele cumpriu a lei no seu lugar. No momento em que Cristo cumpre a lei, eu estou livre de ter que cumpri-la. E agora eu posso receber todas as promessas de Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Não depende mais de mim. A vida na religião é uma vida muito pesada. É muito pesada. Mas agora, porque eu estou na graça, eu estou em Cristo, eu posso fazer escolhas nele. Posso fazer escolhas nele. Percebe? Quando o pecado me bate à porta, quando a tentação me bate à porta, eu não preciso ter medo. Eu não preciso tentar lutar. Eu apenas digo, Senhor, me dá graça para vencer essa tentação.
me dá graça para vencer esse pecado, me tira desse quadro, porque eu estou no Senhor e o Senhor é a minha vitória. Nessa hora, as cadeias perdem as forças, por quê? Porque o Senhor está com você. Amém? Isso é tão poderoso, não é? Eu não sei quanto a você, como é bom andar sem depender de ficar o tempo todo fazendo análise. Você tem agora a lei do Espírito. A Bíblia fala que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e da vida que está dentro de você te livrou da lei do pecado e da morte que te escravizava. Agora você não precisa simplesmente ficar avaliando se algo é certo ou errado. Você percebe no coração: eu estou em paz, eu sinto alegria, a vida está confirmando algo dentro de mim ou não. Às vezes algo que eu quero fazer nem é moralmente errado, mas o Espírito é muito superior a tudo isso. Ele me guia, ele me sinaliza, ele vai me dizer: não é bom isso para você, não é? E eu então vou escolher não fazer aquilo, porque o Espírito está me guiando. Eu não preciso ficar consultando um monte de regras. As perguntas na internet hoje é tudo se pode ou se não pode, mas você não deveria fazer isso, né? Nós somos livres e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não te libertou para você ser o escravo de um conjunto de regras, mas para que você seja guiado nele. Pastor, mas nós não somos escravos de Cristo? Sim, é um paradoxo, né? Por um lado, ele nos comprou, então nós somos dele. Sim, ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos, mas também somos os seus filhos. Então veja, não é que a gente pensa na escravidão, só o lado, claro, que o diabo oprime, mas quando nós somos de Cristo, embora somos dele, somos livres. O homem em Cristo, sim, pode ser verdadeiramente livre para seguir a Deus. O mundo, o homem caído não tem liberdade de escolha no sentido de ser salvo, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, nenhum sequer, e se o Pai não trouxer, ninguém pode vir. Nenhum homem de fato é livre para dizer: eu escolho ir a Deus. Ele está morto para Deus, ele não consegue, o espírito dele não tem conexão com o Senhor. Se ele veio, foi porque Deus trouxe. Agora, uma vez que você está salvo, você tem essa liberdade, só que agora Deus colocou no seu coração a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nisso você está livre, amém? Vamos ajudar mais pessoas a ouvir esse evangelho? Vamos fazer um exercício aqui? Todo mundo dá um like aí e clica no aviãozinho para mim, marca 50 amigos, você pode marcar 50 pessoas aí, por favor? Se você puder, você vai me ajudar a fazer essa live chegar mais longe. Clica no aviãozinho enquanto eu vou falando aqui, marca 50 amigos, dá um like para você abençoar aqui. E outra coisa, se você pode doar um desses selinhos, eu quero dizer que é muito bem-vindo. Todos os selos que são doados aqui, que fica aí do lado do aviãozinho, eles serão usados para patrocinar a live. Eu não pego para mim, tá bom? Mas eu uso para divulgar o evangelho, patrocinar aqui no Instagram, no Facebook. Nossa live é transmitida também pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Twitter e em breve também lá no Facebook. Então todas as plataformas estão transmitindo a live, você pode assistir onde você achar melhor. Mas se você pode fazer uma doação, eu quero agradecer, porque você vai ajudar. Se você não me segue, aproveita para seguir aí agora, já clica aí embaixo, segue. Se você não tem o livro do devocional, clica depois no final no link da bio, que está aqui no meu Instagram, e você pode adquirir para você. E quero desafiar você, dê de presente, em vez de dar sapato, roupa, dê um devocional. Você vai colocar o evangelho dentro da casa das pessoas, porque como não é um livro de teologia, é um livro sobre Deus, sobre paz, sobre promessas, você pode entregar para qualquer pessoa de qualquer religião e ela vai ser muito abençoada, não é? Você coloca na recepção da clínica, você dá de presente para o seu patrão, leva lá para o seu trabalho, e dessa maneira a gente vai compartilhar. Glória a Deus por isso. Eu quero então ler com você e compartilhar um pouco sobre o nosso 14º dia. Está aqui, hoje aqui, dia 14 de fevereiro. E como eu disse, o título da nossa live hoje é Verdadeiramente Livre. E o versículo é Gálatas,
Gálatas capítulo 5, se você tem aí o livro, pega o livro aí, abre aí no dia 14 de fevereiro. O pensamento do dia é: você foi chamado por Deus para ser livre. Você foi chamado por Deus para ser livre. Não aceite menos do que isso, tá bom? Ser livre é viver em paz. É poder acordar de manhã sem medo, sem angústia. Porque você vê quantas escravidões que tem? Tem gente que é escravo do medo, é escravo do pânico, da ansiedade, é escravo da depressão, é escravo dos remédios, é escravo do medo. Mas, então, Cristo é a libertação de tudo isso, gente. Cristo é a libertação do medo do amanhã. Cristo é a libertação das doenças, das depressões, da escravidão do pecado, do erro, né? Fico vendo quantos homens são escravos de pornografia, adultério. O Senhor quer te libertar de tudo isso. As pessoas, elas são escravas dessas coisas, mas depois isso fica tão pesado, cobra tanto, vira uma cobrança, uma culpa, uma condenação. Mas quando você vem para o Senhor, Ele é que rompe as cadeias. Você não precisa tentar se libertar na força do seu braço. Amém? Você apenas vem para Ele, medita nele, como nós estamos fazendo aqui diariamente. E só de você estar meditando, as cadeias estão caindo. Eu digo para você agora mesmo, enquanto você ouve aqui, enquanto você assiste, cadeias estão sendo quebradas na sua vida. O Senhor está libertando você completamente. E você vai sentir a paz que excede todo entendimento. Vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Eu profetizo na sua vida, você vai acordar de manhã em paz, descansado. Você vai acordar de manhã nos braços do Senhor, com o coração cheio de esperança, de expectativa. Todo medo vai sair do seu coração. Não se condene se você ainda tem cadeias na sua vida. Pastor, eu ainda tenho muito medo, tenho muita angústia, muita ansiedade. Eu ainda sou muito preocupada com a opinião das pessoas. Então, não se condene e nem fique preocupado com isso. Apenas venha meditar comigo todas as manhãs. Convide pessoas para estar aqui e você vai ver que, sem que você percebe, naturalmente, à medida que você medita no Evangelho, você vai ser livre, porque o fim da lei é Cristo, o fim da cobrança é Cristo, o fim da condenação, da acusação. Não há mais culpa para você. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais acusação. Você foi feito justo em Cristo. Por isso Deus não está irado com você, né? Deus está feliz com você. Amém? Muito bem. O versículo de hoje, se alguém puder postar ele aí, é Gálatas, capítulo 5, verso 1. Alguém pode colocar aí para mim? Gálatas, capítulo 5, verso 1. Ele diz assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que Paulo está falando aos Gálatas? Olha, foi para a liberdade que Cristo te salvou, te chamou. Ele fala, fica firme aí na liberdade. Não volta, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Por que Paulo está falando isso para os Gálatas? Porque os Gálatas estavam voltando para a lei. Ele foi livre, ele entendeu, ele foi para Cristo, que agora não é mais um monte de regras, que pode, não pode. Eu fico vendo essas discussões intermináveis. O que pode beber? Obrigado, Leandro, pelo seu selo, pela sua doação. Eu fico vendo essas discussões, né? Pode beber, não pode beber vinho, pode beber cerveja, não pode comer isso, pode vestir aquilo. Irmãos, tudo lei. Agora, aí tem o irmão que bebe e fica falando que o que não bebe também tá errado também, porque ninguém tem que beber. Mas também, se quiser que beba. E você tá livre porque você sabe parar. Você não tem que se embriagar, porque daí se você embriagar já caiu na escravidão de novo. Percebe? Então, não é uma questão de comida, nem de bebida. Não é uma questão de ir ou não. É uma questão de que você é livre e nada vai te dominar mais. A embriaguez não vai te dominar, a glutonaria. Porque o mesmo que condena o outro cai na glutonaria, fala mal dos outros, não é?
Então, veja, não é uma questão disso. Obrigado, Rômulo, pelo selo. É uma questão que você é livre e você não vai mais ser dominado por pecado nenhum e também não vai mais ser dominado da lei. Os Gálatas estavam voltando para a lei. Eles estavam querendo novamente criar regras para viver a vida cristã. Gente, eu insisto nisso, porque essa é uma praga. Você já viu aquelas pragas que dá na grama? Aquilo é difícil demais de matar. Você bate veneno, bate veneno, bate veneno. Dali a pouco morre, dali volta de novo. É um negócio horroroso. A lei na nossa vida é uma coisa que está aí há muitos anos. Você viveu na lei muito tempo. Você viveu muitos anos debaixo de culpa. Você não orou o suficiente. Você não é um bom pai. Você não é uma boa mãe. Você não é um bom crente. Você não tem constância. Você não tem coerência. Tantas cobranças. Muitas cobranças que te oprimem, que te roubam a alegria de viver. Por isso o apóstolo está dizendo: fica firme na liberdade que você recebeu. Não volta para a escravidão da lei. Não volta para aquela vida que é uma obrigação. A vida cristã é um desfrute de uma pessoa que nos ama, que é nosso Pai. Eu erro, como você também. Mas eu não fico mais aceitando condenação. Eu levanto as minhas mãos, declaro: é Cristo que me justifica, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Você pode escrever para mim? Não há mais condenação para mim. Eu estou livre. Eu estou livre. Escreve aí: eu estou livre. Eu sou livre, porque Cristo me libertou. Eu não vou voltar para a lei. Eu não vou voltar para a escravidão de um conjunto de regras. E eu volto a te dizer, isso não significa que eu vou para a libertinagem. Não, eu não quero. Eu tenho uma nova vida me guiando. Não é verdade? Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Na cruz, nós encontramos o alicerce para uma mudança duradoura, uma transformação genuína, que ocorre de dentro para fora. Aqui, a Bíblia destaca que para a verdadeira liberdade, você já é livre. Obrigado, Kevin, pelo selo. Você já é livre, liberto da escravidão, liberto dos vícios, chamado para se libertar do pecado e do medo. Então, essa liberdade aconteceu lá na cruz, porque lá na cruz, Jesus quebrou as cadeias do pecado, da opressão, da condenação. E essa, obrigado, Paulo, mais uma vez pelos selinhos. E essa libertação, ela é de dentro para fora. Não é você que tenta, não é na sua força, não é você dizendo: eu vou fazer um propósito e a partir de agora eu vou mudar, não vou ser mais isso, não vou ser mais aquilo. Não é isso. É apenas meditando o quanto você é perdoado, quanto você é amado, e isso vai liberando o seu coração. Você foi destinado, predestinado. Obrigado aí pelo selo, Kevin. Você foi destinado e predestinado para viver livre dos demônios, para viver livre das amarguras, dos traumas e de tudo aquilo que te aprisionava. Obrigado, Nakazato. Veja, quantas coisas do passado te prendiam, mas quando Cristo entra na sua vida, Ele quebra todas essas cadeias e você precisa crer nisso. Eu fico vendo irmãos que a vida inteira ainda estão presos nas experiências do passado. Pastor, mas por que eu não tenho que ficar fazendo cura da alma a vida inteira? Obrigado, Felipe, pelo selo também. Os irmãos que estão doando o selo, quero agradecer. Eu uso esse selo para patrocinar a live. Veja, porque a Bíblia fala que você não tem que ficar preso mais. Você foi abusado, foi traído, foi rejeitado, foi machucado, e você fica tentando lidar com essas coisas do seu passado, sendo que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas e antigas já passaram e tudo se fez novo. Você morreu, a velha mulher morreu, o velho homem morreu, não tem passado, as experiências passadas ficaram na cruz. Rejeite elas. Proclame que você é um novo homem, uma nova mulher, chamado para viver em novidade de vida. Amém? Escreve aí para mim: eu vivo em novidade de vida.
Eu vivo em novidade de vida. A Débora já antecipou. Eu vivo em novidade de vida. Você é uma nova mulher. Você não tem passado. Aquela mulher, aquele homem que sofreu decepções. Obrigado, Glauci Maltas, pelo selinho. Aquela pessoa morreu, ela só tem o mesmo nome que você. Agora você está em Cristo. Você pode viver em novidade de vida. Você está livre de todas essas coisas. Então o apóstolo Paulo exorta: você foi chamado para ser livre, mantenha-se assim, mantenha-se assim. Obrigado, Ícaro, querido, pelo selo. Mantenha-se livre, não volta para a lei, não se condene, não se culpe, não queira viver um conjunto de regras novamente, não retroceda, não se submeta novamente ao jugo da escravidão imposto pelo diabo, pela lei. Porque uma coisa está ligada com a outra. A Bíblia fala que o pecado é o aguilhão, é o ferrão da morte. Mas a força do pecado é a lei, que te proíbe e te provoca para você pecar. Quando você é livre da lei, você é livre do pecado também. Então Paulo está dizendo: não volta a querer viver um conjunto de regras. Viva na liberdade dos filhos de Deus. Porque o escravo é assombrado pelo medo, é inseguro, é desamparado. O escravo não tem herança, é muito ruim. Eu aqui no livro, eu escrevi essa ilustração aqui, você pode ler depois. O escravo a lei é essa pessoa que ela alterna, ela está em dúvida, né? Está em dúvida. Veja, conta-se então que alguém estava em cima do muro entre o céu e o inferno. De um lado estavam os anjos, do outro lado estavam os demônios. A pessoa em cima do muro olhava para os anjos e eles diziam: desce do muro e vem aqui para o céu. Ela olhava para os demônios, para o inferno, e os demônios não falavam nada. Novamente ela olhava para os anjos e os anjos diziam: desce daí, vem para cá. Ela olhava para os demônios, eles não falavam nada, e aquilo incomodou. Até que numa certa altura ela perguntou para os demônios: escuta, vocês não vão me chamar para ir para o inferno? Porque o pessoal do céu aqui está me chamando toda hora. E para surpresa dela, um demônio se levantou e disse para ele: não, a gente não vai te chamar, porque quem está em cima do muro já está do lado de cá. Que coisa horrorosa, não é? Então, você precisa entender que a fé é uma decisão de crer. O muro é a dúvida. O muro é a dúvida. Quando você duvida, você cai para o lado de lá. Você cai de volta para a escravidão. Porque a lei faz isso. A lei, ela é esse ponto de interrogação que te coloca dúvida no coração. Por exemplo, você está orando por algo e você não recebeu ainda. E aí alguém pergunta para você: será que você orou o suficiente? Olha a lei. Aí você vai perguntar: mas qual que é a quantidade que eu tenho que orar? Quem é que sabe? Aí você ora 1, 2 horas por dia, mas aí o diabo, ele vai falar de novo na sua cabeça: não é suficiente. Será que você não tem uma brecha? Aí você já fica cheio de dúvida, de novo. Será que então Deus está me ouvindo? Percebe? No meio da luta, no meio da angústia, no meio ali do vale, que você mais precisa ter fé, o diabo coloca dúvidas, coloca pessoas na internet, ou até mesmo nos púlpitos, para questionar se você realmente pode. Eu ouvi um pastor falando outro dia, fiquei pensando, falei: puxa vida, Senhor, tenha misericórdia das ovelhas dele, porque ele diz assim: se você for fiel, você vai estar protegido. Parece piedoso, parece verdadeiro, mas isso é pesado. Porque fiel quanto, pastor? Quanto que eu tenho que ser fiel para ter certeza que Deus está me protegendo? Fiel com base no quê? Fiel a quê? Eu te digo a quê?
Quando Deus fala de fidelidade, Ele está falando da lei. Ser fiel à lei, de guardar 613 mandamentos sem nunca falhar nenhum dia. Quem é que pode ser fiel completamente? Eu? Você? Ser fiel significa que a gente não erra, hora nenhuma. E não existe esse homem, a não ser Cristo. Cristo é o homem fiel. Ele cumpriu toda a lei. Se depender de mim e de você para ser fiel segundo o padrão de Deus, nenhum aqui vai estar protegido. Nenhum. Concorda comigo? Agora, Cristo é o homem fiel. Você pode escrever para mim? Escreve aí, Cristo é o homem fiel e eu estou em Cristo. Por quê? Cristo cumpriu a lei. Ele foi fiel. Ele cumpriu cabalmente. E aí, como eu não sou capaz de cumprir a lei para ter proteção e nem você, por amor, Deus nos colocou em Cristo no momento que nós cremos. E naquele momento, você agora pode ter segurança de que está protegido. Então veja, o que o pastor disse não é de tudo errado. Se eu sou fiel, eu estou protegido, porque Deuteronômio diz que se eu fosse fiel em guardar todos os mandamentos, Cristo, Deus cumpriria o lado dele, de me proteger. Se eu não fosse fiel, eu sofreria a opressão do diabo. Muito bem, então nessa parte está a verdade, mas como eu não posso cumprir, eu não estou protegido. Mas uma vez que eu estou em Cristo, e Ele é o homem fiel, então eu estou protegido. Percebe como é terrível? Como simplesmente uma palavra bem intencionada pode produzir uma terrível insegurança no seu coração. O homem fiel cumpriu a lei. Você não tem que voltar para lá. Apenas confie em Cristo. Ah, então eu vou errar? Não, para com isso. Sai dessa fase. Você não vai ir para o pecado porque você tem um novo coração. E o Senhor escreveu no seu coração a sua vontade. Eu sei que você peca. Eu peco também. Mas é um acidente, não é a nossa vida, não é a nossa natureza. E você está perdoado. Eu fico vendo como pessoa. Você sabe o que é ser escravo, gente? Ser escravo é viver com consciência de culpa. Ser escravo é viver com consciência de erro. Mas ser livre é viver com consciência de perdão. Eu estou perdoado, eu sou livre. Não há mais culpa, não há mais condenação para mim. A neutralidade é ilusória. Se você não se alimentar diariamente do Evangelho da Graça, você poderá cair na sujeição da escravidão novamente, perdendo a sua liberdade, diz o texto. Se você está persistentemente preso a hábitos pecaminosos, vícios, medos e condenação, ou luta constantemente com pensamentos negativos, não se condene, não se acuse, apenas estude a palavra, medite no Evangelho da Graça, alimente-se diariamente, vem fazer comigo diariamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, mais uma vez, eu digo para você, não é uma questão de tentar se libertar, é uma questão de meditar na liberdade que você já tem em Cristo. Eu não tento, eu medito, eu me volto para Cristo, eu me volto para o Senhor. Quem está me entendendo? E Ele é a nossa libertação. Lembra que eu li no começo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram com Cristo. Veio com Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade. As pessoas elas dizem assim, você tem que equilibrar a graça com a verdade, achando que a verdade está do lado da lei. Quando elas falam equilibrar a graça com a verdade, elas estão falando que tem que pôr um pouco de regra para esse povo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Veja, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Cristo. Então, a verdade está de que lado, gente? Do lado da lei ou do lado da graça? A graça e a verdade. E a verdade. Estão do mesmo lado. Ou seja, qual é a verdade que liberta? O Evangelho da graça, do perdão, do favor imerecido, na pessoa de Cristo. Amém? Então, a verdade é Cristo. E Ele é o fim da cobrança, da condenação e da culpa.
É nisso que você está livre. Se você ficar meditando no que você tem que fazer, você vai ficar escravo. Se você medita no perdão, que é o que a gente está fazendo aqui todo dia, no amor, na aceitação, você vai ver que naturalmente as cadeias vão cair da sua vida. Então, amado, se você não me segue, já passa a seguir, clica aí embaixo, seguir. Vem andar com a gente está aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nessa comunidade que está meditando no Evangelho da Graça. Esse livro não é um livro de autoajuda, não é um livro de opinião minha, não é um livro de cobranças, é um livro do Evangelho. Evangelho. Uma página por dia, tá aqui, ó. Cada dia tem um título, um versículo, um texto para você meditar e uma oração para você fazer. Se você não tem o livro, no final, clica no link da bio, compra o seu livro, adquire, vai chegar na sua casa, dê um de presente, coloca um lá na sua empresa onde você trabalha, nos aniversários, dê de presente em vez de dar roupa, leva o Evangelho para dentro da casa das pessoas, amém? Se você pode, dou um selo aí para mim, para eu divulgar essa live. Eu não uso eles para mim, eu uso para divulgar, eu agradeço. Clica no aviãozinho aí, ó, marca 50 amigos, por favor. E quando terminar a live, eu vou deixar ela salva. Pega o link, espalha ela nos grupos de WhatsApp, me ajuda a levar o Evangelho mais longe, amém? Eu conto com você. Também quero lembrar você que assim que terminar a minha live aqui, ó, a minha esposa, Marília Pedrosa, se alguém puder colocar aí, no Instagram dela, Marília Pedrosa, toda quarta, às 9 da manhã, ela faz uma live exclusiva para mulheres. Obrigado, Fernanda Scheffer, um grande abraço, querida. Obrigado pelo selo, vocês são amados. Olha, a minha mulher vai fazer uma live agora, às 9 da manhã, daqui 7 minutos, para as mulheres lá no Instagram dela, Marília Pedrosa. Se você puder sair daqui, você corre para lá, tá bom? Eu quero orar por você, quero fazer a confissão, eu vou salvar essa live, e daí você vai mandar esse link nos grupos de WhatsApp, tá bom? Você pode declarar em voz alta comigo? Pastor, por que eu coloquei essa oração, essa confissão no final? Porque a Bíblia diz que quando você ouve o Evangelho, você crê. A fé vem pelo ouvir. Mas porque aí você crê. Aí a Bíblia fala, porque criei também falei. Quando você fala, você assimila a verdade que você creu. Por isso que eu pus uma confissão, por isso que confessar é muito importante, abrir a boca, proclamar, amém? Se você pode, então declare em voz alta comigo, diga assim: para a liberdade foi que Cristo me libertou, portanto, eu permaneço firme e não me submeto novamente ao jugo de escravidão. Recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Portanto, eu reino em vida em Cristo Jesus, na liberdade do Espírito e livre da escravidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmão, você se sente livre? Tá sentindo liberdade? Eu tô sentindo liberdade aqui agora, só de compartilhar com você. Tô livre do pecado, livre das culpas, livre da condenação, livre do medo. Estou em paz. Tem mais alguém livre aí? Fala pra mim. Tá sentindo? Sério? Depois da gente ficar aqui 1 hora compartilhando sobre a liberdade, o que você está sentindo? Fala a verdade. Consegue perceber uma sensação preciosa dentro de você? Eu sinto liberdade, eu sinto assim leveza no meu espírito. Oh Deus, eu estou cheio do Senhor. Que dia, vamos começar o dia muito abençoado. Que dia abençoado, quarta-feira abençoada. O Senhor está cuidando de você, da sua família. O Senhor está te protegendo, porque o fiel que é Cristo já cumpriu a regra para você. Amém? Gente, Deus te abençoe. Pega o link dessa live que eu vou deixar salvo, manda nos grupos de WhatsApp, me segue, adquire aí o seu livro no link da bio, compra um livro para dar de presente para os seus amigos. Você vai me abençoar, claro, e vai abençoar muitas pessoas. E as mulheres que quiserem, vai lá para o Instagram da minha mulher, Marília Pedrosa, com Z,
Daqui a pouquinho, 4 minutinhos, ela está começando uma live especial para você. E amanhã, 8 da manhã, te espero aqui. Em nome de Jesus, convide o máximo de irmãos para estarmos juntos. Fica na paz. Um abraço.